Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo CTF, canal que fala sobre segurança da informação e hacking na prática. Eu sou o Poison e hoje eu estou trazendo aqui para vocês a máquina Archangel, aqui do TryHacking. Ela é uma máquina easy e ela tem 7 flags aqui no total. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, todo conhecimento será demonstrado aqui nesse vídeo, só para fins acadêmicos, beleza rapaziada? Não utilize o conhecimento que será demonstrado nesse vídeo para atacar empresas ou pessoas que não têm permissão para isso. Sendo assim, bora pro vídeo. Para adiantar, eu já deixei aqui rodando o Nmap, passando nos parâmetros "-t4" para poder ser mais rápido, "-v" para poder ele ir exibindo as informações aqui na tela ao decorrer que ele vai achando, o "-pn" para poder ele não enviar pacote CMP para a máquina-alvo, e o "-azão para poder rodar o modo agressivo do Nmap, para poder ele me retornar mais informações. E que é a IP da máquina. O Nmap ele só achou para mim duas portas, a porta 22, que é a porta padrão do SSH, e a porta 80, que é a porta padrão do HTTP. Como a máquina ela tem um servidor web, eu já vou acessar logo esse IP aqui no navegador, para poder ver o que eu consigo achar de informação nesse site. E eu vou deixar aqui anotado também o output desse Nmap. Olhando aqui o site, a primeira coisa que a gente já vê é o e-mail aqui dessa máquina. Se a gente prestar atenção, existe um domínio, aqui o mafialive.thm, que seria TryHacking, que é provavelmente o domínio que a gente vai ter que utilizar para resolver essa máquina. E esse aqui já é a nossa primeira flag do desafio, né? Se vocês olharem lá no TryHacking, a primeira flag que ele pede é achar um hostname diferente, né? Que é justamente esse daqui. Então eu já vou deixar esse cara aqui anotado também, para poder a gente adicionar lá no etc hosts, poder a gente acessar a máquina da outra forma, de outra forma, né, por esse domínio. Olhando aqui o Apalizer, a gente vê que só está rodando um servidor Apache no Ubuntu, né, nada demais. E olhando o resto do site aqui, também não tem nenhuma informação relevante pra gente. Então beleza, eu vou pegar esse IP e esse hostname e vou adicionar aqui no /etc/hosts aqui da minha máquina, para poder conseguir acessar essa máquina através do hostname. Beleza, botei ali o hostname. Então, eu vou tentar acessar aqui esse hostname no navegador para poder ver como é que ele é. Né? E beleza. Acessando aqui, né, logo de cara a gente já tem mais uma flag aqui do nosso desafio, que é a segunda flag. Vou deixar ela anotada aqui também. Ok. A informação que nós temos aqui é que esse site ele está sobre desenvolvimento. Né? Ele ainda está em desenvolvimento. Olhando aqui o código fonte, só tem isso aqui mesmo, nada demais. Vou rodar um GoBuster nesse cara, para poder ver o que mais eu consigo achar de informação nesse website. Né? Então eu passo aqui o comando GoBuster, dir para poder fazer a busca por diretório, passo aqui "-u", passo a URL, "-w", e a word list que eu quero, "-t" para passar o número de threads, e o "-x" para passar as extensões que eu quero que ele procure. Vou dar um enter, quando ele terminar aí de rodar, eu volto. E bom rapaziada, eu tive que fazer uma mudança aqui, né? Porque o GoBuster estava dando muito erro aqui em cima. Aí eu rodei o FUF, passando os parâmetros "-c" para poder ter o output colorido. Né? "-u", URL, "-w", wordlist, "-e" e aqui as extensões que eu utilizei. Né? Aí o FUF, ele retornou para mim 3 arquivos. O test.php, o robots.txt e o index.html. Né? Vou salvar esses carinhas aqui no bloco de notas. Beleza. Já de cara, eu vou tentar acessar esse robots.txt aqui para ver o que ele me retorna. E o robots.txt tem justamente aqui o test.php, né? Então eu já vou nele direto, porque provavelmente o que a gente precisa tá nele. Acessando aqui a gente vê que é uma página de teste e tem uma mensagem aqui falando que não é para dar deploy nessa página. E aqui tem um botão. Olhando o código-fonte dessa página, a gente vê que esse botão ele está redirecionando para o próprio teste.php, só que passando esse parâmetro view, passando o path de um outro arquivo PHP. Esse comportamento aqui é um comportamento típico de um LFI. Então, por exemplo, se a gente abrir esse botão aqui, ó, a gente abre esse .php e ele está aqui. O que a gente pode tentar aqui é justamente fazer um path transversal aqui, né, para poder mudar o path, pegar outros arquivos de dentro da máquina. Se a gente passar aqui, por exemplo, o robots.txt, que a gente sabe que existe. E acessando aqui o robots.txt, a gente tem um resultado dele aqui, né? Aqui na própria página. Ou seja, a gente está conseguindo incluir arquivos de dentro do servidor aqui nessa página, mostrando assim, né, o comportamento da LFI. O que a gente pode tentar fazer aqui é justamente ler outros arquivos da máquina, como por exemplo /etc/pass wd, para ver se a gente tem permissão para isso.
e a página web fala que isso não é permitido, né? Então, beleza. O que a gente pode tentar é ler o código-fonte dessa página teste.php, porque aparentemente, né, como o parâmetro está nela, o filtro, né, essa parte de filtragem aqui, também deve estar nela. Para isso, a gente pode utilizar os PHP Wrapper, né? Se a gente pesquisar aqui, por exemplo, por LFI, eu acho que sei lá, Payload All the Things deve ter. Aqui, ó. Aqui tem os PHP Wrapper. Então, eu vou tentar pegar esse cara, colar aqui e tentar ler o código-fonte desse arquivo. Peraí, é o teste.php. E acessando, nós temos aqui um base 64 grandão, né? O output de um base 64 grandão, que é o código-fonte desse arquivo teste.php. Eu vou dar um decode nisso aqui no próprio terminal mesmo. Vou dar um echo. Passar esse cara, pipe, base 64 -d, e vou jogar isso para dentro de um arquivo teste.php, por exemplo. Beleza. Vou abrir esse arquivo aqui no terminal. E através daqui a gente consegue ver que a parte de filtragem está justamente aqui, né? E aqui nós temos mais uma flag. Deixa eu copiar esse cara. Eu esqueci de copiar outra flag também, que era o teste.php. Se a gente voltar aqui no TryHack, ele pede qualquer página de desenvolvimento, né, que é justamente o teste.php. E olhando aqui esse arquivo, nós conseguimos ver que ele faz uma verificação se o valor do parâmetro conter ponto, ponto, barra, ponto, ponto, ele nega, né? Ele dá que não é permitido. E também tem que conter esse path aqui, que é o /var, /www, /html, /development test. Então, beleza. O que a gente precisa fazer é passar no parâmetro esse path aqui, e a gente não pode passar ponto, ponto, barra, ponto, ponto. A forma que eu fiz para poder conseguir dar meio que um bypass nisso é dessa forma assim, ó. Deixa eu dar um cat nesse cara. Eu vou copiar esse path, colar aqui embaixo. Beleza. Como a gente não consegue passar aqui ponto, ponto, barra, ponto, ponto, para poder ir voltando os diretórios, o que eu fiz foi o seguinte: eu botei ponto, ponto, barra, aí o ponto, barra, ponto, ponto, barra. Isso aqui tem o mesmo resultado de você passar um ponto, ponto, barra, ponto, ponto. Você vai continuar voltando o diretório da mesma maneira. Isso aqui o servidor não está filtrando, né? Então essa foi a forma que eu utilizei para dar um bypass nesse carinha. Então vou vir aqui, vou copiar. Vou colar isso aqui mais algumas vezes, né, para poder voltar alguns diretórios. E colocar aqui, por exemplo, o /etc /pswd, que a gente tentou pegar antes ali no website. E a gente tomou um not allowed na cara. E passando assim dessa forma, nós conseguimos ler o output do etc/pswd, né? Então a gente conseguiu incluir um arquivo interno de dentro da máquina, que não faz parte nem dos arquivos do servidor web, aqui na nossa página web. O que a gente pode tentar fazer agora é conseguir um RCE através dessa vulnerabilidade de LFI, né? Existe uma outra vulnerabilidade chamada de log poison, que consiste no seguinte: a gente incluir um arquivo de log de dentro do servidor que contenha alguma payload em PHP. Por quê? Porque essa payload em PHP, quando ela for incluída aqui na página web, o PHP ele será executado pelo servidor, né? Porque o servidor está rodando PHP. Então, através disso, a gente consegue executar comandos no servidor, incluindo uma payload PHP e um arquivo de log que a gente vai ler e vai incluir nessa página web, né? Existe um artigo, que é esse daqui, que eu dei uma lida nele há um tempo atrás. E eu vou estar deixando ele aí ou na descrição, no primeiro comentário fixado, para caso vocês queiram dar uma estudada, né, um pouco melhor a respeito disso. Mas voltando aqui na máquina, se a gente tentar ler aqui, por exemplo, /var, /log, /apache2, /accesslog, se a gente conseguir ler esse arquivo, quer dizer então que essa vulnerabilidade log poison, ela existe. Então a gente vai conseguir explorar ela. Então, acessando aqui, a gente comprova que realmente essa vulnerabilidade existe, né? Então, como que a gente vai passar payload PHP por aí? Existe uma forma muito fácil de fazer isso, que é aqui através do user agent que a gente envia para essa máquina, né? Então, por exemplo, deixa eu copiar esse cara, eu vou fazer aqui através do curl mesmo. Então eu passei aqui o curl, né? Eu passei o "-s" para poder ser o módulo silencioso do curl, passei aqui a URL, nossa, "-h", e passei aqui a nossa payload PHP, né? Que é o PHP system get cmd. Então beleza.
Vou vir aqui no navegador, vou colocar um parâmetro CMD. Vou passar aqui um ID, por exemplo, para ver como que o servidor interpreta isso. Beleza, eu passei isso aqui errado. Tem que passar assim, que já tem um outro parâmetro aqui, né? Se a gente olhar, nós recebemos aqui, né, o output do comando ID, então a gente consegue um RCE nessa máquina através dessa vulnerabilidade. Beleza, o que a gente consegue fazer agora pegar uma reverse shell nessa máquina. Para isso, eu vou utilizar a payload do mkfifo, que é essa daqui. Então beleza, vou abrir essa porta aqui no meu Kali, 234. Vou copiar esse carinha aqui e vou passar aqui em cima no lugar do comando ID. E deu errado, então eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esse cara e vou encodar ele em URL para poder ver se ele passa ali. Beleza, o servidor está carregando. Se a gente voltar aqui, nós conseguimos assim nossa primeira shell aqui nessa máquina. Vou dar um ID. Beleza, estamos com o usuário www.data. Vou dar um eris python para ver se tem Python na máquina. Beleza, tem Python. Vou dar um Python 3-c import pty.spawn /bin/bash. Para spawnar um bash, né, usando essa biblioteca do Python para a gente conseguir uma shell melhorzinha aqui pra gente. Vou também exportar essa variável de ambiente term para poder eu conseguir dar um clear na tela. Vou dar um Ctrl Z e passar esse outro comandinho ali, né, que é poder eu pegar uma shell full tty aqui nos SH. Então, por exemplo, se eu der um Ctrl C, já não perco mais a minha shell. Beleza. Aqui dentro da máquina, eu vou dar um ls-la para poder ver o que tem aqui. Ok. O que a gente tem que fazer agora é enumerar essa máquina aqui por dentro, para poder a gente conseguir escalar nossos privilégios até conseguir o acesso de root. Né? Vou dar um cat novamente no /etc /pswd para ver quais usuários existem. A gente vê que existe o usuário Archangel e o usuário root. Então eu vou para a pasta home desse carinha aqui, que é o usuário Archangel, para ver o que eu consigo encontrar lá. E olhando aqui, nós conseguimos assim a user.txt, né? Mais uma flag aqui do nosso desafio. Vou copiar esse carinha, deixar anotado aqui em cima. Beleza. Próximo passo agora é a gente conseguir acesso de usuário Archangel nessa máquina. Se a gente for enumerando a máquina, vai chegar uma hora que a gente vai encontrar aqui essa pasta /pt, e aqui dentro dessa pasta /pt existe um script, esse hello world.sh, e essa outra pasta que é backup files. Esse script hello world.sh, se a gente der um cat nele, a gente vê que ele é um script, que ele é um bash script, né, que redireciona o output desse comando hello world para dentro do apt backup files hello world.txt. Se a gente olhar, a gente tem permissão de escrita. A gente tem todas as permissões, na verdade, nesse arquivo. Como ele está redirecionando para uma pasta que é chamada backup files e está dentro do apt, eu suponho que isso aqui seja um cron tab, que isso aqui seja um script que esteja sendo executado automaticamente, né, pelo cron tab da máquina. E como está com o usuário Archangel, eu suponho que seja o usuário Archangel que esteja executando esse carinha. Então, a gente consegue passar algum comando aqui para dentro desse arquivo e pegar acesso de Archangel dentro dessa máquina, colocando uma reverse shell aqui dentro. Então, vou abrir um novo terminal aqui na minha máquina. Vou abrir aquela mesma porta que eu tinha aberto anteriormente. Vou pegar essa payload que eu tinha utilizado antes e vou dar um echo nela para dentro desse hello world.sh. E vou esperar esse carinha executar para poder eu pegar aqui, né, a minha reverse shell de usuário. Beleza, né? Foi bem rapidinho. Recebemos aqui a nossa conexão. Se eu der um ID aqui, por exemplo, já estamos com o usuário Archangel, né? Então conseguimos fazer aqui nossa primeira escalação de privilégios nessa máquina. Vou dar um pwd aqui, poder saber onde que eu tô. E eu tô na home desse meu usuário. Então ls-la aqui, ok. Eu vou dar um ssh keygen, poder criar uma chave de ssh para esse cara, para conseguir logar nele através de ssh, né? Então uma chave melhorzinha. Então cd.ssh ls-la. Vou vir aqui na minha máquina, no meu Kali. Vou dar um cat na minha chave pública. Então vou copiar aqui essa minha chave pública e eu vou jogar ela para dentro de um arquivo chamado authorized keys, aqui nessa pasta .ssh do usuário, para a gente conseguir logar nele, utilizando o SSH. Então agora, se eu por exemplo der um SSH archangel @o IP da máquina, mafialive.thm,
Como a minha chave pública tá lá, eu consigo logar assim nesse usuário, utilizando esse SSH. Então beleza, pegamos o SSH desse usuário, eu vou fechar essa outra reverse shell aqui que eu não preciso mais dela, dar um clear aqui e beleza. Vou dar um sudo "-l", poder ver que a gente tem permissão de executar, se a gente tem permissão de executar alguma coisa. Ele pede uma senha, não temos essa senha, então eu vou dar um Ctrl C aqui. Outra coisa que eu vou fazer é procurar por arquivo "-id" nessa máquina. Então eu vou dar, por exemplo, um find barra -perm -4000, vou jogar o output de erro desse cara pro /dev/null. Beleza, né? O comando que terminou de rodar, eu tive que rodar de novo porque minha VPN caiu, né, e desconectou. Mas ok. Se a gente olhar aqui, o único arquivo com /id que não é padrão é esse arquivo backup aqui, que está dentro da nossa home, né? Então eu vou dar um CD nele. Ops. Então eu vou dar um CD nessa pasta e esse arquivo está aqui dentro. E aqui dentro já temos essa outra flag, que é essa user2.txt. Vou dar um cat nela também. E já temos mais uma outra flag aqui na nossa máquina. Deixar ela salva aqui em cima também. Eu vou dar um strings nesse backup para poder ver se eu tenho alguma informação interessante nele. E através desses strings nós conseguimos ver que esse aqui é o comando que ele executa, né? Ele é um binário, né? Aparentemente em C, eu acho, e que executa esse comando aqui, que é o copy todos os arquivos desses myfiles para o /pt/backupfiles. Se a gente prestar aqui atenção, esse cp ele está sendo executado sem passar o comando, o path completo dele, né? Então, por exemplo, se a gente vier aqui no Linux e der um echo nessa variável path, aqui é o path da nossa máquina. Então, por exemplo, se a gente executar aqui um ls, ele vai buscar esse binário ls nessa primeira pasta aqui. Se não tiver aqui, ele procura na próxima. Se não tiver aqui, ele procura na próxima. E assim por diante. Se esse binário ls não tiver em nenhuma dessas pastas aqui, né, nenhuma dessas pastas que são o path do nosso sistema, ele dá que o comando ls não existe. Então, por exemplo, se eu executar aqui batata, ele vai dar que batata não existe, porque ele procurou esse binário chamado batata em todas essas pastas, e esse binário realmente não existe. Então ele deu que o comando não foi encontrado. Só que essa variável de ambiente path é uma variável que eu consigo alterar. Então eu consigo, por exemplo, colocar para que esse binário backup ele execute o comando cp, comando para copiar arquivos, né, em um caminho diferente do padrão do sistema. Sendo assim, eu consigo, por exemplo, criar um cp malicioso, colocar ele em uma outra pasta e colocar esse comando do binário backup para executar de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se eu der um nano cp aqui nessa pasta que eu tô, colocar aqui um shebang /bin/bash, colocar aqui /bin/bash -i, comentar o resto, chmod mais x nesse carinha, a gente tem aqui o nosso novo cp malicioso. Se a gente executar esse cara, a gente vai conseguir uma shell. Basicamente é isso. Então beleza, eu vou vir aqui e vou justamente exportar essa variável path para fazer com que o binário execute o meu comando copy e não o comando copy padrão do sistema. Então, vou colocar aqui primeiramente um pwd, para poder ele pegar aqui a parte que eu tô, 2 pontos e o path dele normal. Bom, rapaziada, isso aqui tá dando erro porque eu fui uma batata e eu coloquei aqui um cifrão a mais, né? E aqui anteriormente eu tava colocando 2 pontos, né? Na verdade é um igual. Então beleza, vou executar esse cara, vou dar um echo nessa variável de ambiente, só pra gente ver como é que ficou. E a gente vê que a primeira pasta que ele vai procurar os binários, os comandos, é justamente essa pasta secret, que é a nossa pasta, que tem o comando cp. Então beleza, eu vou dar um ponto barra nesse backup para poder executar ele. E conseguimos assim acesso de root nessa máquina, porque esse binário ele tinha permissão de executar como root. Aí ele executou o nosso cp malicioso, que na verdade é um /bin/bash, e nos retornou uma shell de root. Então conseguimos assim rootar essa máquina. Eu vou vir aqui para essa pasta do root, dar um ls-la e pegar a última flag desse nosso desafio, que é essa root.txt. E bom, rapaziada, mais um vídeo aqui do Guia chegou ao fim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificação para ser notificado toda vez que soltar um vídeo novo. E deixem nos comentários o feedback. O que vocês acharam dessa máquina, né? Qual foi o ponto aí que vocês tiveram dificuldade em fazer, o que vocês acharam fácil, enfim. E é isso. Forte abraço. Valeu!